Vamos lá, galera, tudo bem? Bom, estamos na reta final da matéria. Hoje, basicamente, a última aula do conteúdo apostilado. E hoje vocês vão dar início aí a trabalho final. Então, a aula 12, que é a aula dirigida aí pela apostila, ele é o projeto final, é o trabalho final, é a prova prática sua, que é o que realmente vai mostrar para nós, professores, se você realmente aprendeu, absorveu o conteúdo aí, que nós passamos aí 2 meses trabalhando, que é o conteúdo aí de web designer, utilizando o programa em especial, o programa gratuito chamado NVU, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter basicamente 3 aulas aí, né, 3 datas para poder estar fazendo, sendo que na última data, que é a data que vai anteceder a prova final da matéria, a prova final do módulo, o projeto, o trabalho, ele tem que ser entregue para mim, né, em questão, tá? Como que vai funcionar o projeto? Bom, utilizando os computadores da escola, utilizando a internet da escola, utilizando o tempo aqui na escola, você vai pensar em um tema único, tá? Você vai pensar em um tema único. Imagine você criando um site, né? Para você abriu uma empresa e você está criando um site para a sua empresa, tá? Então você vai pensar em um tema, certo? Pensou no tema, você vai ter que montar todo aquele diagrama lá de páginas que o seu site ele vai ter. E também você, ao mesmo tempo, precisa pensar no layout que o seu trabalho vai ter. Padrão de cor, a parte estética, né, do site. Tá? Então, você vai ter que usar aí o software que a gente aprendeu. Você já vai ter que pensar num domínio. Eu não vou fazer vocês pagarem por um domínio, tá, gente? Longe de mim. Mas, caso você fosse pagar, qual que seria o nome desse domínio? Por isso que é importante você verificar naquele site que a gente conheceu em aulas anteriores, para verificar se esse domínio está ou não está liberado. Certo? E aí você vai ter que pensar em fotos, né, porque o site ele tem que ser algo ilustrativo, tem que ser algo visual, e qual é a parte do texto que você vai trabalhar lá dentro. Tá? Com base nisso, o tema ele tem que ser único, né, tendo apenas um tema como principal. Então, por exemplo, você vai falar sobre moda. Então, você fala sobre moda masculina, ou moda feminina, ou moda infantil. Tá? Você vai falar sobre culinária. Então, um exemplo, vai falar sobre culinária, por exemplo, paulistana, ou culinária brasileira. Nada de colocar culinária do Brasil com a do Japão, e por aí vai. Tá? Vai falar sobre futebol. Então, falar sobre futebol e você fala sobre um time que você criou, que você quer criar, um exemplo, tá? Então, um tema único, certo? Para que vocês possam trabalhar esse tema, lapidar esse tema da melhor forma possível, tá? Então, aí nós temos o próximo item aqui, ó. O site deverá ser criado com base nesse tema, sendo criados alguns subitens a respeito. Então, por exemplo, está falando lá sobre culinária brasileira. Então, dentro da culinária brasileira, quais são os pratos típicos brasileiros, né, que são mais consumidos no país? Então, você vai, sei lá, falar sobre a feijoada, sobre a macarronada, né? Apesar que o macarrão ele não é diretamente relacionado, né, a uma culinária brasileira, mas o Brasil é um dos países que mais consome massa aí, né?
Tanto é que a gente é o maior consumidor de pizza do mundo, né? Consumidor e produtor, né? Tá? Então, vai aí. Próximo item. Cada subitem, né, que seria cada página, deve ser feita uma página separada daquela página principal. Justamente para você poder ter o link, né, você ter aquele menu de navegação das páginas. Certo? E aí, todo mundo possa entender aí. Próximo item aí, ó. Parte visual, né? Então, você vai ter que ter lá figuras, você vai ter que trabalhar um plano de fundo, você vai ter que trabalhar a parte estética visual, né? A roupagem que você vai trabalhar no seu site, tá? E tenta criar um padrãozinho para todas as páginas. Por mais que você vai mudar as imagens, a gente tem que ter um padrão aí importantíssimo, tá? A não ser de acordo com o tema lá, um exemplo, voltando aqui para a parte de culinária, que eu tô com fome, tá, gente? Eu não tomei café. Mas só para você entender. Você pode falar lá, dentro da culinária brasileira, você pode falar qual é a comida típica de São Paulo, qual que é a comida típica, sei lá, do Rio de Janeiro, qual que é a comida típica lá do Ceará, um exemplo, tá? Então aí você talvez no fundo você possa puxar um pouco de cor temática para a cidade, uma imagem de fundo, algo do gênero. E aí vocês podem construir a base do seu site, por tabelas, que a gente já viu, né? Eu já expliquei isso, e também ou com base de frames, que seria a página de quadros. Você que vai escolher o que melhor vai se adequar para o que você está montando. E cada página deve conter o seu título, né? Que título determina aquela página lá que você criou. Então, repetindo, o tema ele tem que ser único, e dentro desse tema você vai criar subitens, né, do tema principal que você está abordando, para você ter uma organização, né, visual. Após isso, vocês vão colocar os links, né, vocês vão linkar, vão tornar essa criação do site de certa forma dinâmica, né? E aí, na página principal do seu site, você vai precisar identificar com o seu nome, tá? Você vai colocar lá o nome do site lá, Culinárias Ricardo, né? Um exemplo. Você vai identificar lá com o seu nome em alguma parte lá da página principal, né? Segue até uma dica daquelas caixinhas que a gente viu lá em Java, que quando você entra no site aparece aquela caixinha de alerta, aquela mensagem. Então, talvez é uma sacada aí para vocês. Onde você vai colocar lá o seu nome completo, a turma que você estuda e o nome do seu professor e o tema que você escolheu do site. Certo? E aí vocês vão me dar o arquivo. Por quê? Aqui ele fala para hospedar. Para hospedar. Certo? Só que a hospedagem, vocês viram que hoje em dia é um pouco mais difícil de você hospedar de forma gratuita. Então, esse último item aqui, você não vai precisar fazer, mas o seu site, ele tem que ser entregue para mim, né? Pelo um pendrive, para eu poder olhar o seu site e dar a nota. Ou você gera um compartilhamento lá no driver, para eu poder baixar a pasta do seu site e olhar, tá? Ou você salva em última ocasião, né? Não é a que eu prefiro, mas você salva no servidor da escola e só me fala que está salvo lá dentro da pasta da turma da escola, na sua pasta, né? Dentro da pasta da turma, para eu poder olhar e dar a nota, certo? Essas notas, gente, eu vou fechar aí junto com a prova, porque no dia de prova é só prova,
Vocês vão vir, vão fazer a prova e aí já estão liberados, né? Então dá tempo de eu olhar o seu trabalho com calma, dar nota. Aqueles que já forem entregando com antecedência, eu já acabo olhando com antecedência e já dando a nota no sistema, certo? Mas como bons brasileiros, eu sei que nem todos vão entregar com antecipação. O trabalho tem que ser entregue um dia antes da data da prova, certo? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Vocês vão ter 3 aulas para poder entregar, certo, gente? Vou parar aqui a gravação agora.